que é inclusive o que coloca ele, a gente falando dele até hoje assim. Talvez, e esse é o grande desafio que a gente não vai saber, mas é bem provável que se ele só tivesse Deixado o poder e se desonrado ao longo do tempo, a gente fosse descobrindo os podres, a gente não ia colocar o Vargas do jeito que a gente coloca hoje. Então você tem esse aspecto simbólico muito importante, né? E aí você tem toda uma comoção no Rio de Janeiro, e o negócio fica avassalador, e aí com isso é o contrário, porque aí todo mundo que eram os herdeiros do Vargas ganha uma projeção enorme. Tanto que a disputa depois não fica nem mais na UDN, fica se é PSD ou PTB, ou seja, se é um varguista ou se é outro varguista. E os golpistas tiveram que segurar 10 anos, né? O Vargas, ele morre em 54. 10 anos depois, golpe de 64. Esses 10 anos os golpistas queriam, mas não conseguiram. Porque do apoio popular mesmo, né? E aí na próxima eleição, antes de chegar a nova eleição, a gente tem 3 personagens políticos aí, né? O primeiro deles, o Café Filho. Que é quem assume. O Café Filho meteu o louco. Mas só pra falar o livro Agosto, vocês leram? O livro Agosto sobre a... Esse livro aí não. Não. Agosto do Rubem Fonseca? Não li esse livro. Não, da morte do Getúlio tem o volume 3 Esse aí, do Lira Neto. Aqui só tem o 1 e o 2, mas é o 3 que vai falar do A suicídio. obra do Lira Neto, eu acho que é um mais livro de completa. Não, Agosto foi até uma minissérie. Minissérie da Globo. Minissérie da Globo. Não, eu já vi o filme Getúlio. do Tony Ramos. Também. Que inclusive foi analisado pela História do Cinema. Foi a hora ainda. Tá, esse aí sim. Mas a ideia vai ter um golpe militar. Beleza. Mas é pra derrubar o Vargas, ele tá morto. Então vai ter pra quê? Não, pra derrubar os aliados dele. Mas quem assumiu foi o vice, que não é aliado dele. Mas esse vice tentou meter o louco. Esse Café Filho aí tentou meter o Miguel e falar assim, não, tô ruim de saúde. No que eu tô ruim de saúde, alguém vai entrar e vai meter um golpe aqui. Mas o que eu digo é o seguinte, qual seria a motivação dos militares pra dar um golpe agora? Com apoio popular. Porque era pra era pra tirar o Vargas, tá? Não tem mais ele. Então, é pra tirar o apoiador dele. Mas quem tá no poder não é apoiador. Então, Não, qual é o e aí propósito vai tirar, do a gente golpe? vai pensar no herdeiro, vai tirar o João Goulart, o cara que falou pra aumentar o salário mínimo de 100%? E ele não tá mais no governo agora. Então, assim, ó, pra que vão ter um golpe militar agora? Os militares não têm um motivo, de fato, pra Aí dar um golpe arrumaram nesse um, momento. que é assim, um candidato forte que tava chegando era o JK, que a gente conhece hoje, mas na época não era, já era, foi prefeito de BH. Prefeito de Belo Horizonte. Pois é. E era apadrinhado político do Vargas. Isso, e já tinha como vice o Jango. Só que antes dele chegar no poder, a galera não queria deixar ele chegar no poder. Falou, não deixa o JK chegar não. Não, mas ele tem que chegar, mano, ele foi eleito. E aí que teve esse migué, porque esse vice, o Café Filho, meteu uma de tá doente, aí entrou um Carlos Luz. Esse Carlos Luz queria também dar algum picote, e aí deram um golpe em cima do golpe. Isso que o Brasil é incrível. No Brasil existe contra-golpe. Então tentaram dar um golpe nos políticos que tinham sido eleitos. Pra impedir a eleição, impedir a posse. E um militar chamado Teixeira Lott, junto com o presidente do Senado, que era o Nereu Ramos, deram um contra-golpe, e aí foi esse Nereu Ramos com o poder pra esperar o JK entrar. Foi um momento Ou seja, pro JK entrar foi uma treta. Foi muito interessante. O Teixeira Lott é um cara que a gente não fala, mas que eu acho ele um cara muito maneiro da doido história. ele, né? É um militar muito honrado. Porque ele é um militar que, assim, ele respeita muito ele respeitava muito a Constituição e ele não deixava nada se criar, assim. Ele ficou sabendo que ia rolar. Na hora que ele ficou sabendo, ele já correu atrás de fazer movimentação e denunciar, e ele colocou, ó, se vocês tentarem, não vão ter as Forças Armadas todas com você. Metade vai ficar comigo. Esse é o Teixeira Lott. E aí a gente vai ter um problema. Ele e aí ele consegue garantir que o Juscelino não assuma. Ele era ministro de guerra do Vargas? Ele foi ministro de guerra. A eleição do Kubitschek. Kubitschek, ele já era um político proeminente em Minas Gerais, famoso por ser um tocador de obras. Então era um cara, tinha o aval do Vargas durante boa parte do período. Foi eleito depois governador de Minas. Mas era meio engomadinho, né? Foi prefeito de Belo Horizonte. Essa questão. Mas beleza, mas não tava ali. E o cara era do PSD, então ele era de um partido ligado ao Getúlio. Claro. Quando teve a eleição pós o suicídio do Vargas, sabia que o candidato varguista ia ganhar. E era ele. E aí o candidato vice era o João Goulart. Que aí você fazia a aliança dos dois partidos varguistas, né? O PSD e o PTB. A UDN, que era a oposição, sabia que ela ia perder aquela eleição. Eduardo Gomes de novo. E conhecido como candidato dos ricos. Pô, não tem que fazer. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que falou que queria acabar com o salário mínimo. A gente vai ter que contestar a eleição. A eleição vai acontecer. Então a parada que a gente vai perder. Então, quando ela acontecer e nós perder, a gente vai dizer que a eleição foi ilegal. Então era o plano dos caras. O Kubitschek não ganha com maioria absoluta dos votos. Na época não existia segundo turno. Então quem é o mais votado levou. Sim. O Juscelino Kubitschek não teve 50% mais um. Porque teve outros candidatos. Eu não lembro a porcentagem dele, mas assim, foi até meio, talvez, equilibrado, de certa forma. E quando ele é eleito, Carlos Lacerda começa a divulgar por que democracia é essa, onde não é a maioria do povo que escolhe o seu presidente. Lacerda, ele também
Cara, o Lacerda tá na história, Ele se não arrependeu sai, tarde cara. demais, infelizmente, coitado. Então há esse movimento de que a eleição foi legítima, de que a eleição foi legal, e muita gente começando a reclamar. E o Os Forças café... Armadas começaram a se movimentar É. pra falar, ó, então, já que se o povo está dizendo, sou a voz do povo, vamos lutar pelo O povo. Café Filho, o presidente vigente, era vice do Vargas, tinha rompido com ele já. O Café Filho não queria se incomodar. O Café Filho, ele disse, galera, tá passando mal. Saiu. Disse que tem um ataque Resolve cardíaco, aí. uma coisa assim, não pode trabalhar. E como ele era o vice do Vargas, quem assume então é o presidente da Câmara, Carlos Luz. E o Marechal Henrique Teixeira Lott percebe que há um movimento para impedir a posse do Juscelino Kubitschek. Porque como é que ele percebe isso aí? Ele vê que há um movimento dentro da cúpula militar que está se manifestando politicamente. Militares não podem se manifestar politicamente se eles não são militares da reserva. Ele foi e ele viu o seguinte, por exemplo, um militar disse que o processo democrático foi legal.